Prática sobre tensoativos. Teste de tensão superficial. A tensão superficial da água ou de qualquer outro líquido, a tensão ela é uma propriedade física que ela age como se o líquido tivesse uma película elástica. Isso ocorre devido à força de coesão entre as moléculas do líquido. No caso da água, como exemplo, as moléculas são mantidas unidas por fortes ligações de hidrogênio, que são particularmente fortes em comparação a outros líquidos. Ao colocarmos cuidadosamente a lâmina sobre os beckers de água ionizada, água com sal e água com álcool, todas as lâminas ficaram sob a solução, ou seja, não afundaram. Ao adicionarmos aproximadamente 250 gotas de detergente sobre a lâmina contendo água ionizada, notamos que afundou. 200 gotas mais ou menos na água com cloreto de sódio e na água com álcool 300 gotas, devido à sua maior tensão superficial. Tensoativos, teste de viscosidade. A viscosidade é uma propriedade física que mede a resistência de um fluido ao escoamento ou à deformação. Em um termo simples, a viscosidade é a medida do quão grosso ou fino um líquido ou até mesmo um gás ele é. Quanto maior sua viscosidade, mais difícil é para o líquido fluir. E quanto menor a viscosidade, ele se move mais rapidamente, mais facilmente. Alguns exemplos de viscosidades diferentes é da água, ela tem uma viscosidade baixa, fluindo mais rapidamente, tem a baixa resistência. O mel já tem a viscosidade mais alta, sendo mais espesso e fluindo mais lentamente. O óleo também tem a viscosidade maior do que da água, mas menor que do mel, dependendo do tipo do óleo. Alguns fatores que influenciam a viscosidade são os principais. A temperatura. Em líquidos, a viscosidade geralmente diminui à medida que a temperatura aumenta, ou seja, líquidos quentes fluem mais facilmente. Já em gases, a viscosidade tende a aumentar com a temperatura. Já a pressão, o aumento da pressão, pode aumentar a viscosidade em líquidos. O copo Ford é usado para medir a viscosidade de líquidos. Para utilizá-los, enche o copo até o nível indicado e permita que o líquido escoe pelo ofício da base. Use um cronômetro para medir o tempo de escoamento completo do líquido. Esse tempo é então comparado com tabelas específicas para determinar a viscosidade do material testado. No teste de viscosidade de tensoativos, com o copo Ford e uma lâmina de vidro, mede-se a fluidez de detergente com diferentes concentrações de sal. Com o detergente sem sal, o líquido flui rapidamente, indicando baixa viscosidade. Ao adicionar sal, a viscosidade aumenta, o que diminui a velocidade de escoamento. Com ainda mais sal, a viscosidade aumenta significativamente, mostrando como a adição de sal afeta a espessura e resistência ao fluxo do detergente. Resultados obtidos na prática de tensoativos com o copo Ford. Na prática, foi possível obter duas viscosidades diferentes com detergente. Um com uma determinada quantidade de sal e outro com uma quantidade maior ainda de sal. No primeiro vídeo é possível ver que o tempo de escoamento foram de 29,11 segundos no detergente com pouca quantidade de sal. Após a gente pegar esse mesmo detergente e colocar mais sal, saturando ele de cloreto de sódio, foi possível ver que sua viscosidade diminuiu. O tempo obtido foi de 10 minutos e 43. Porque o sal, quando em grandes quantidades, ele desestabiliza as moléculas do detergente ou da água e acaba quebrando sua viscosidade.